nosso repórter Guilherme Nichols irá nos falar sobre literatura. Olá, telespectadores do jornal. Agora eu vou falar um pouco sobre literatura. Bom, hoje em dia a literatura não é algo tão conhecido como antigamente, por algumas pessoas optarem por filmes, séries ou até mesmo podcasts para entretenimento pessoal. Mas a literatura continua sendo algo importantíssimo em nossas vidas. Neste momento de pandemia, as pessoas têm passado mais tempo em casa do que o comum, e a leitura pode ser um meio para desestressar e se entreter em uma história cheia de adrenalina e emoções, sendo elas tristes ou até mesmo felizes. Algo bom que recomendamos para se ler nessa quarentena é a série de livros Harry Potter. Harry Potter is now the most successful children's book series of all time. No one could have predicted the devotion of Harry Potter fans, the level of excitement around the launch of a new book or film. There's a message for readers, whatever their age. They'll always have a home at Hogwarts. Esta é uma série de 7 romances de fantasia escrita pela autora britânica J.K. Rowling. A série narra as aventuras de um jovem chamado Harry James Potter, que descobre que aos 11 anos é um bruxo ao ser convidado para estudar na escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Para mais dicas de leitura, fique de olho no jornal. A seguir, iremos ver algumas dicas com o nosso especialista Gabriel Dourado sobre fotografia. E para abordarmos o tópico fotografia no nosso jornal, falarei um pouquinho sobre o conhecido fotógrafo brasileiro Sebastião Ribeiro Salgado. Nasceu em Almorés, Minas Gerais, no ano de 1944. O mesmo é formado em economia e realiza doutorados nesta área. Porém, em suas viagens de trabalho pela África, juntamente ao Banco Mundial, fez sua primeira sessão de fotos nos anos 70, juntamente à sua esposa Leia. Fotografar o inspirou tanto que logo depois se tornou independente em 1973 como fotojornalista. Em 1979, Sebastião entrou para a agência de fotografia Magnum, encarregado de uma série de fotos importantes, como o atentado a tiros cometido por John Hinckley. Agora vamos falar sobre artigos com Isabela Seste. Oi gente, eu sou Isabela Seste e hoje eu vou falar sobre os artigos da língua portuguesa. Artigos são palavras específicas que têm diferentes funções entre elas, podendo ser particularizar ou indefinir um nome ou algo. Existem hoje dois tipos de artigos, os indefinidos e os definidos. Entre os definidos temos o, a, os e as. Já os indefinidos são uma, uns e umas. Na frase, eles estão sempre na frente do substantivo. Contudo, podemos concluir que, dependendo do artigo que for, a gente já pode concluir se ele é definido ou indefinido, se ele tem a intenção de particularizar ou indefinir cada palavra, ou seja, cada substantivo. Com vocês, Maria Eduarda, que irá falar tudo sobre o cinema. Sejam bem-vindos para mais uma sessão cinema. Hoje iremos falar do filme A Firma, de 1993. Nesse filme, um jovem advogado começa a trabalhar em um renomado escritório, mas descobre que a maioria de seus clientes está do lado errado da lei. A empresa ajuda a esconder dinheiro de mafiosos retiradas de acusações de clientes culpados e mata quem ameaçar os expor. Mas, quando o FBI começa a reunir provas contra os colegas do advogado, ele fica em uma situação difícil. Forget about home, driver. Take me to the firm. The employer will have deductions. See everybody right now. I'm on overseas and I got two. Right now. Just had a little chat with the FBI. Eu particularmente gostei muito do filme. E o Google relata que 86% das pessoas que assistiram o filme gostaram. É um bom filme para se assistir. Ele fala bastante de como é ser um advogado. Por hoje é só e fiquem atentos para mais sessões cinema. Agora vamos falar sobre dança com Rafaela Rosolém. Bom dia a todos, meu nome é Rafaela Rosolém e vou falar um pouquinho sobre a dança.
Bom, antes mesmo do homem desenvolver a linguagem oral, ele utilizava a linguagem gestual para se comunicar, festejar e principalmente cultuar seus deuses por meio da dança. É possível encontrar em cavernas do período paleolítico artes rupestres de homens dançando, possivelmente em referência a cultos místicos. E com o tempo a dança foi ganhando outros sentidos. Já no século XV surgiu o balé nas cortes italianas, no século XIX surgiu a dança moderna como uma forma de contrapor o balé, e, consequentemente, a dança contemporânea, que teve como grande influência o hip-hop. Na dança, o que mais se exige é a dedicação e o comprometimento, porque os bailarinos sempre tentam buscar a perfeição. E é pela dança que o dançarino expressa esses sentimentos através dos movimentos. E é isso, muito obrigada pela atenção e eu espero que você tenha aprendido um pouco sobre a dança. E com vocês, nosso grandiosíssimo Cauê Matias, que irá falar um pouquinho sobre a economia. Boa noite, tudo bem? Tudo é com você. Tudo bem. Bom, eu vim aqui para fazer algumas perguntas para você e gostaria de saber como que os fogos do Pantanal afetaram diretamente para a economia brasileira. Bom, o Pantanal abrange cerca de 2% do território brasileiro e 2 milhões de hectares desse território estão pegando fogo. E o Pantanal abrange muito na nossa economia por conta da pecuária, que é a maior venda do Brasil. Boa noite, Marcão. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo. Bom, todos nós sabemos que hoje em dia, no Brasil e no mundo, todo mundo sofre com diversas dificuldades por conta da pandemia do coronavírus. Como você acha que o coronavírus afetou diretamente na economia brasileira? Bom, a economia foi muito afetada pelo coronavírus, pela pandemia. Isso se dá por conta do isolamento social, onde pessoas não podem ir trabalhar para não alastrar essa doença, certo? E como as empresas não têm trabalhador, não têm mão de obra, acaba não gerando lucro ou rendimento para a economia brasileira. Com isso, o déficit foi muito grande, passando mais de 513 bilhões ao governo brasileiro. Além disso, uma grande perda para a economia do Brasil foi a diminuição de 7% do PIB brasileiro, e assim afetando muito a economia. Agora vamos falar sobre faculdades com Maria Clara Galassi. Hoje, bom, nós iremos falar sobre faculdade, sim, e a primeira profissão será cinema. Bom, são pouquíssimas as faculdades de cinema no Brasil. No entanto, nas 3 modalidades possíveis de graduação, bacharelado, licenciatura e tecnólogo. As habilitações em licenciatura e bacharelado duram em média 4 anos, enquanto o curso tecnológico tem duração de 2 anos em média. Bom, as disciplinas mais específicas da profissão formam a maior parte da grade curricular: roteiro, criação de personagens, direção de arte, fotografia, cenários e figurinos, iluminação e sonoridade, montagem e edição, animação, direção de atores e efeitos especiais. Muito obrigada por estar no jornal de hoje! Agora vamos falar sobre ilustração com Sofia Medrado. Você também já deve ter notado a nossa nova logo. O redesign dela foi feito de um jeito mais minimalista e simplificado, mas sem perder o significado de que o nosso telejornal traz notícias e novidades de qualquer lugar do mundo diretamente para você. Cheio de cultura, política, economia, entretenimento e muito mais. E com vocês, nossa renomada Bárbara Reis. Infelizmente, com o aumento do número de casos e, consequentemente, de óbitos aqui no Brasil, nosso jornal Itinerário News está tendo que ser gravado com o intuito de evitar aglomerações e a propagação da doença e também de manter a saúde dos nossos jornalistas e apresentadores. Uma boa noite a todos os nossos telespectadores.